livro de Samuel, capítulo 16, a Bíblia nos diz que Deus vai escolher Davi como rei e vai enviar Samuel para ungir Davi como rei de Israel. Mas nós lemos no versículo 1 que o Senhor vai falar com Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando, se entristecendo por causa de Saul, se eu já rejeitei ele como rei de Israel? E no versículo 2, Samuel vai falar para Deus: como poderei eu ir? Se Saul souber, ele vai me matar. Nós vemos no versículo 2 que Samuel está com medo do rei que é homem, Saul, e não querendo obedecer à voz do maior rei, que é Deus. Se a orientação de Deus não fosse dada a Samuel, ele continuaria com medo de Saul. Então Deus dá a ordem: enche o chifre de azeite, vai até Belém, porque da casa de Jessé eu escolhi alguém para ser rei de Israel. Por várias vezes Samuel já ouviu a voz de Deus através de outras experiências. No livro de 1 de Samuel, capítulo 3, ele vai ouvir a voz de Deus por 3 vezes e vai responder: eis-me aqui. Aqui no capítulo 16, ele vai ouvir a voz de Deus falando não por 7 vezes. Quando ele pensa que Deus escolheu algum dos filhos de Jessé, aos que eram apresentados para ele, e Deus dizia: não é este, não é este, não é este. Então, na 8ª vez, ele vai ouvir o sim de Deus, quando ele recebe Davi, e Deus vai falar: levanta e unge, porque é este o rei de Israel. Versículo 6 e no versículo 7 diz o texto que Samuel pensou assim quando viu Eliabe: este é o rei de Israel, porque ele é alto como um guerreiro. A semelhança dele, a fisionomia dele era semelhante de Saul. Então Samuel pensou: parece Saul, é esse que Deus escolheu. Mas o que Deus vai falar para ele? Eu não olho como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. No versículo 11 e no versículo 13, a Bíblia nos diz que o Senhor ele vai ungir a Davi, que está no pasto, porque Deus unge quem sabe cuidar. E ali está Davi, cuidando de ovelhas, dando o seu melhor em prol de outro. Então, é quem sabe cuidar que Deus vai ungir. É quem está disposto a cuidar não somente de si, mas olhar para o outro, que Deus vai ungir para ser rei. E no versículo 13, o texto diz que Samuel vai ungir a Davi no meio de seus irmãos, como rei de Israel. Mas quando Davi é ungido rei, ele não vai assumir o trono, não vai assumir a administração do palácio da noite para o dia. Versículo 21 diz o texto: ele vai servir no palácio. E ali no palácio, Davi está servindo, e todos os dias Davi ele vê o trono, ele vê coisas magníficas, edificações lindas. E todos os dias ele está ali e vê o trono, que é onde ele um dia se assentaria. Olha que interessante essa reflexão. Quando chegar a tua hora, Deus vai te colocar no ambiente de onde virá a tua hora. Davi é ungido rei somente entre a sua casa, entre seus irmãos. O Espírito Santo se apossa dele no versículo 13. Mas quando Samuel vai embora, todo mundo se acalma, as emoções se acalmam. Davi ainda não assume o trono. O que ele vai fazer, Amanda? Ele vai servir. Davi, além de cuidar de ovelha, ele também tinha o dom de tocar harpa. Então, quando o espírito maligno se apossava do rei Saul, tinha que alguém tocar algum instrumento, de preferência a harpa, para que esse espírito maligno deixasse o rei. Então, ele manda que alguém ache uma pessoa que saiba tocar muito bem a harpa. E diz no versículo 18 que um dos oficiais do rei falou: conheço alguém, filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. O dom de Davi, além de saber cuidar das ovelhas, era o dom de tocar perfeitamente a harpa. Quem diria que o caçula de Jessé, que passava a maior parte do dia cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhas, limpando ovelhas, resgatando ovelhas de perigos, também tinha o dom com as mãos de tocar harpa e iria servir no palácio. Quando for a tua hora, Deus vai te colocar no ambiente de onde virá a tua honra. Diz o texto que alguém dos oficiais lembrou de Davi e falou: ele sabe tocar a harpa muito bem. Quando o rei Faraó teve sonhos, alguém lá do palácio falou: lá na prisão tem José que interpreta os sonhos. Quando o rei da Babilônia teve aqueles sonhos da escritura na parede, nem o sábio da Babilônia soube interpretar. Mas alguém falou assim: eu conheço Daniel, que sabe interpretar sonhos. Quando for a hora de Deus na sua vida,
E quando essa hora chegar, Deus vai te colocar num ambiente para que a honra chegue. E eu li uma frase muito interessante, que Davi não enviou currículos, Davi não procurou pessoas importantes para ser visto. Pelo contrário, alguém que conhecia Davi lembrou de Davi. E Davi passou todos os dias a estar no palácio, onde um dia ele se assentaria naquele trono. Era Deus dando a ele a experiência de vivenciar aquilo que um dia se tornaria realidade na vida dele.